Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos montar uma estudadazinha básica aqui, simples, sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. A doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais bíblicas a serem transmitidas e ensinadas. Aquilo que nós acreditamos que seja a verdade, né? Aleluia. Eclésia era uma assembleia democrática dos atenienses. Jesus foi o primeiro a utilizar esta expressão em referência à igreja. Igreja, portanto, é um grupo de pessoas regeneradas e transformadas por Cristo e batizadas após confessar que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a igreja do Senhor. Lê Mateus 16 e 18. Vamos ver lá o que está escrito lá, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Questões importantes nesse texto, irmão. Primeiro, a igreja está edificada sob a pessoa de Cristo. Ele é o fundamento. Jesus falou assim, eu edificarei. Segundo ponto, Cristo é o Senhor da igreja. Ele chama a igreja de minha igreja. A igreja foi instituída por Jesus. Foi ele que fundou, ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Um relacionamento de Cristo com a igreja. Vamos ver como é que se dá esse relacionamento de Jesus com a igreja. Vamos ver o que a gente vai ler agora. Efésios 5, do 23 ao 29. Efésios 5, do 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia, Jesus, até o 29, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Está falando que Jesus Cristo é o Senhor, é o fundador. Foi ele quem criou. É a igreja do Senhor. A igreja é de Cristo. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular, é Cristo. Está fundada sobre ele, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Amados irmãos, se a gente for ler assim, tudo que é texto, ó, Jesus é o cabeça da igreja, verso 23, que nós acabamos de ler. A igreja deve ser sujeita a Cristo, verso 24. Cristo ama a igreja, verso 25. Cristo santifica a igreja, verso 26. Cristo alimenta e cuida da igreja, verso 29. Figuras bíblicas da igreja, como é que a igreja ela é chamada? Ela é chamada povo de Deus, está lá em 2 Coríntios 6,16. Ela é chamada corpo de Cristo, Efésios 1, 22 e 23. Templo do Espírito Santo, noiva de Cristo, um edifício, uma lavoura, ramos de uma videira, é o rebanho de Deus, é a família de Deus. Então, assim, a igreja é conhecida por esses, alguns nomes, que nós colocamos aqui. Os propósitos da igreja. Qual é o propósito da igreja? Por que Jesus veio? Ele não veio trazer boas novas? Então, o propósito da igreja é proclamar, ensinar, servir, comunhão e adoração. Tem textos bíblicos, olha só. Proclamação, Mateus 28, 19, quando Cristo diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, aquele que crê, aceitar, será salvo. Ensino, está lá em Mateus 28, 29, ensinando todas as nações e tal. Serviço, diaconia, serviço. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É servindo, que se chega ao reino de Deus. Jesus veio para nos servir, amados. Ele se entregou a si mesmo. Olha o exemplo de Jesus. Comunhão, a gente tem que estar em comunhão. Está lá em Efésios 4, 12, 13. Nós temos que estar em adoração. Colossenses 13, 16. Vamos ler aqui esse Efésios 4.
12 e 13. O que diz a palavra aqui? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia, Jesus. Igreja local, universal e gloriosa. Local são um grupo de irmãos de uma localidade. Universal, igrejas espalhadas pelo mundo. Está lá em Romanos 16:5. Efésios 5:25, vamos ver o que diz aqui, Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Aleluia, Jesus. Gloriosa igreja que se encontrará com Cristo e viverá eternamente com Ele. Parte dela já está com Ele. Igreja visível e a invisível. Existe essa igreja visível e a invisível. A visível são aqueles que frequentam uma congregação. Invisível são aqueles que são filhos de Deus e que somente Ele conhece. Está lá em 2 Timóteo. Vamos ver se a gente acha para a gente ler isso aqui. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos procurar aqui, vamos achar. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Jesus amado, que poderosa essa palavra, né? Vou ler de novo. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aquele que serve a Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se de fazer aquilo que não agrada a Deus. Tipos de governo na igreja: tem o episcopal, presbiteriana, congregacional e sem governo. A nossa é a congregacional. Batista, um sistema de governo em igrejas protestantes, né? Os dois oficiais da igreja é o bispo, presbítero ou pastor, né? Diáconos. Instituição de diáconos. Diácono significa servo. Né? As duas ordenanças da igreja, ceia do Senhor e batismo, as duas ordenanças do Senhor. Aleluia. Os dois oficiais da igreja, o pastor e diácono. Pastor e diácono. É o que nós acreditamos. Né? Instituição de diáconos. Diácono significa servo, meus amados irmãos. Diácono significa servo. Tem várias passagens bíblicas, né? Atos 6, do 1 ao 6, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, do 8 ao 3. As duas ordenanças do Senhor, duas ordenanças, é ceia e batismo, né? É o rito no qual a igreja come o pão e bebe o vinho, como sinal da aliança de Jesus com a igreja. Cremos que é apenas um memorial. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Está lá em Lucas 22, 18 e 20. Transubstanciação, posição católica, né? Consubstanciação, posição luterana, corpo de Cristo, transformação real do pão e do vinho. Nós não queremos isso aqui não, para nós é só simbólico, né? Significado da ceia, a morte de Cristo, 1 Coríntios 11, 26. Né? A ceia significa a morte de Cristo. Nossa participação nos benefícios da morte de Cristo está lá em Mateus 26, 26. Alimento espiritual, João 6, 53, 57. A unidade de Cristo, 1 Coríntios 10, 17. O amor de Cristo, 6, né? Fé em Cristo, Hebreus 11, 1. Tipos de ceia, meu irmão. Tem a ultra livre, a restrita e ultra restrita, né, meus amados irmãos? Membros da Igreja de Comunhão, membros né? A nossa, ela é livre, né? Quem se examinar a si mesmo pode participar, né? A nossa é livre, das membros batistas, restrita. Algumas igrejas se ateiam aí a só que for membro da igreja batista. Só é para quem é batista ali, naquela hora. Mas eu já vi o nosso pastor aqui na igreja falar assim, examine-se a si mesmo, né? Se você for de outra denominação, você é nosso convidado, mas examine-se a si mesmo. Né? Então a nossa é livre. E deve ter algum momento aí que ela deve ser restrita. Batismo, ordenança, significado do batismo. Morte para o pecado e nascimento para uma nova vida com Cristo. Romanos 6, 4 e 5. O significado do batismo é morte para o pecado. Quando você mergulha, você está
né? Afundando o velho homem. Quando você sai, você é um novo homem em Cristo Jesus, né? O nascimento para a nova vida com Cristo. É uma ordenança, né? Ela não salva, mas ela só é uma ordenança para a gente fazer assim. Tipos de batismo: apersão, efusão e imersão. Imersão é o que nós, batistas, cremos. Nós temos que mergulhar como Jesus mergulhou para ser batizado pelo João Batista, né? Essa aspersão ele só respinga. A efusão derrama sobre a pessoa a água, né? Origem da palavra batismo. Batismo significa imergir. Casos bíblicos de batismo. O eunuco etíope está lá em 8, 36, 38. João batizava em muitas águas. João 3, 23. Requisitos para ser membro de uma igreja batista. Primeiro, tem que ser espiritual. Tem que ser social. Terceiro, formal. Deverá ser batizado por imersão, carta de transferência ou por aclamação. Tem três formas, né? Ele deverá ser batizado por imersão, tem que ser formal, tem que ter uma formalidade, tem que ter uma carta de transferência ou aclamação. Disciplina da igreja. Lê o texto de Mateus 18, 15 e 17. Formativa, forma o caráter do crente por meio de sermões, da EBD, estudos, etc. Corretiva, chamar a atenção de um membro. Cirúrgica, desligamento quando o membro não aceita correção. Está lá em Mateus 18, 15 e 17. Vamos procurar aqui esse Mateus 15, vamos ver o que está dizendo aí. Mateus 15. Mateus 15, não está longe não. Mateus 15, achei. Mateus 15. Alô, leu Mateus 18, não é nem o 15, não. Mateus 18, do 15 ao 17. Mateus 18, do 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, levanta ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não mais escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Aleluia. É isso aí, meus amados irmãos. Vamos andar na presença do Senhor. Para que serve tal disciplina? Restauração e reconciliação do cristão que se está desviando. Está lá em Tiago 5,20. Impedir que o pecado se espalhe. Hebreus 12,15. Né? Proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Efésios 4,3. Um relacionamento batista entre as igrejas. A Igreja Batista é uma instituição autônoma e soberana. Tem a sua lei baseada na palavra de Deus. Única regra de fé e prática. A separação entre igreja e Estado. Laicidade é o nome que se dá, é uma separação entre igreja e Estado. A igreja não é separada, ela é separada do Estado. Trabalha de forma cooperativa entre as igrejas. Isso aí, irmãos, é uma pinceladazinha. A gente podia ficar aqui muito tempo detalhando cada versículo, cada não sei o que, mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é uma coisa muito básica, né? Vocês aí que a uma hora que assistir esse vídeo aí, procurem se aprofundar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.